O terceiro fator que turbina a nossa criatividade, né, que permite a gente desenvolver a nossa criatividade, é motivação. E esse talvez seja um dos elementos mais importantes e mais negligenciados. É a chave do carro da criatividade. Sem essa chave, não adianta ter quantidade, não adianta ter todas as conexões possíveis. Você precisa ter motivação. E motivação é essa vontade interna de colocar energia sem esperar nenhuma recompensa externa ou reconhecimento. E é importante entender que para a gente criar, a gente precisa botar muita energia. É muito parecido com a energia do aprendizado. Quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente precisa botar muita energia para aprender. Por que isso acontece? Porque nós somos projetados para conservar energia. Né? Nós somos seres que consomem energia, a gente precisa comer alimentos, conseguir alimentos na natureza. Não é uma coisa fácil, então quanto mais a gente conserva, mais as nossas chances de nos mantermos vivos. Então esse é um mecanismo biológico bastante importante da nossa evolução para a gente manter a nossa sobrevivência. A gente quer conservar energia. Só que criar exige gasto de energia. A gente precisa fazer conexões entre coisas que não estavam conectadas. Para entender um pouco esse conceito, imagina se você tivesse que todo dia reaprender a escovar os dentes. Cara, reaprender a escovar os dentes. Todo dia você esquece e você tem que aprender como que faz. É muita energia, ia ser um pé no saco. Então a gente cria caminhos neurais, a gente cria essas conexões, estabelece e entra no piloto automático. A gente vive boa parte das nossas atividades diárias nesse piloto automático, porque ele garante que a gente conserve bastante energia. Só que criar é fazer pontes entre coisas que não estão conectadas. Então aí a gente precisa ter essa motivação, essa fagulha, essa energia para botar fogo nesse processo. E aqui focando em criatividade, são 3 fatores que ativam essa nossa motivação para criar. O primeiro fator são interesses e paixões. E quem melhor explica esse conceito, melhor sintetiza isso, é o Jung. Ele diz o seguinte: a mente criativa brinca com os objetos que ama. E é muito comum a gente ver, principalmente em filmes, na literatura, aquele estereótipo do criativo, que é uma pessoa intensa, apaixonada, que vira à noite, né? Que tem um fervor, um fogo naquela paixão criativa. E isso tem um ponto de verdade, sim, isso tem uma explicação. Os cientistas chamam isso de experiência de cristalização, que por algum motivo, né, em algum determinado momento da vida, não se sabe muito bem porquê, não tem como controlar isso, mas em algum determinado momento da vida, essas pessoas que são consideradas altamente criativas, elas passam por alguma experiência que as afeta profundamente. E aquela experiência passa a fazer parte delas. E elas ficam extremamente apaixonadas e interessadas por aquele objeto, por aquela experiência, por aquela atividade que elas tiveram, então, que passou por essa experiência de cristalização. Então, por exemplo, o Ayrton Senna, ele relata que a primeira vez que ele dirigiu um kart foi algo que mudou a vida dele e ele se tornou então apaixonado. O Picasso também, quando começou a pintar e aí aquela paixão acendeu nele, ele ficou intensamente conectado com a pintura. E por aí vai. Tem vários exemplos de pessoas altamente criativas que relatam essa primeira conexão, essa experiência de cristalização e que de repente acendeu uma chama e elas não conseguem mais viver sem fazer aquilo. E aqui, para quem está vendo essa série, já se ligou que conecta com outro fator que eu já falei aqui, que é diversidade de experiências. Então, se a gente promove diversidade de experiências, a gente aumenta as chances dos nossos filhos e de nós mesmos, né, de termos uma experiência de cristalização dessa intensidade que ativa essa paixão e esse interesse nas nossas vidas. Para mim, a minha experiência de cristalização ela aconteceu na vida adulta, quando eu tive meu primeiro contato com experiências mais profundas de desenvolvimento humano. Foi mais ou menos lá por volta dos 30 anos que eu descobri esse mundo. E quando eu descobri esse mundo, eu me apaixonei. Eu criei um interesse tão profundo, uma fome para viver aquilo, que transformou completamente a minha carreira profissional para o que eu faço hoje. Eu ativei o que a psicóloga Ellen Wiener chama de fúria para dominar, que é esse despertar de um interesse que te dá uma fome insaciável para que você possa viver mais experiências como aquela. E tem um estudo muito interessante da psicóloga Martha Morlock com crianças, em que ela descobriu que o cérebro de crianças que eram mais criativas, eles desenvolvem uma fissura, uma vontade intensa relacionada àquele interesse ou paixão. E é essa fissura que dá essas altas doses de concentração e intensidade
para aquela criança se engajar e viver aquela atividade do qual ela criou essa paixão. Essa energia inesgotável é uma necessidade neurológica que essa criança criou. Então a dica aqui para pais e educadores está ligada ao estudo do Paul Torrance. O Paul Torrance, ele diz o seguinte, que esse interesse, essa paixão, ele é mais fortemente desenvolvido na infância e vai crescendo, se desenvolvendo e sendo aprimorado até a vida adulta. Mas as chances disso acontecer na infância, elas são mais fortes. E que essa paixão na infância, se ela for estimulada, ela leva a um adulto mais criativo. Inclusive o estudo dele, foi acompanhando as crianças, ele mostrou que crianças que tinham alguma paixão na infância se tornaram mais criativas do que aquelas crianças que só tinham um bom desempenho acadêmico. E aí eu quero, para mostrar bem a importância desse tema para vocês, mostrar um exemplo vivo de uma das pessoas aí mais apaixonadas e criativas que eu conheço e que eu admiro profundamente, que é o Amir Klink. Dá uma olhada nessa entrevista. O Amir Klink, para quem não conhece, é um dos maiores navegadores, velejadores que existem. Ele tem feitos incríveis, inéditos, que nunca foram feitos antes, como por exemplo cruzar o Atlântico num barco a remo, sozinho. Ele fez isso durante 100 dias, fora todas as outras explorações que ele fez de Polo Sul, Polo Norte, Antártida. Então um cara extremamente criativo e que trouxe novos paradigmas aí, trouxe um novo nível para a vela mundial. Eu não gostava de futebol e nunca gostei de televisão e eu descobri o mundo das canoas em Paraty. Então a canoa para mim era emancipação, era o jeito de ir para praias onde não tinha ninguém, era o jeito de levar as primeiras namoradas para ir passear. Comecei a ver os barquinhos franceses quase imundos e altamente precários que apareciam em Paraty, fazendo viagens longas de maneira muito simples, mínimos recursos, e todos tinham uma simpatia e um carisma assim que foi me atraindo para esse mundo dos viajantes. Até o momento em que um dia surgiu a ideia de remar da África para cá. E eu percebi que não era uma brincadeira, tinha que levar a sério. Hoje em dia as pessoas primeiro pensam no impacto, no preparador físico, no patrocínio. Eu me encantei pela ideia, eu não tenho medo. Então a dica aqui para os pais nesse item exponha o seu filho a múltiplas atividades e fique atento aos interesses que surgem. Se vem essa vontade, essa necessidade de dedicar mais tempo, se ela fica entusiasmada, se ela quer botar mais energia naquela atividade. Isso todos são indícios de que existe aí um potencial paixão, alguma coisa que está ativando essa energia criativa nela. Por outro lado, se não flui, não insiste. É muito comum a gente ver pais insistindo para que os filhos façam atividades que eles querem que ela faça. Então, matriculei minha filha no balé, já paguei, ela tem que ir. Mas ela não gosta, aquele é um peso, é um fardo, mas eu já paguei, ela tem que ir e tal. Não insistam, ponham em outra atividade, crie essa diversidade para que quando encaixar, você deixa fluir. Isso requer muita atenção nossa. Da mesma forma, fique atento quando elas trouxerem esse interesse, essa vontade por alguma coisa. Se isso acontecer, permita tempo, tente disponibilizar recursos para que ela possa explorar esse interesse e ver se aquilo cresce e se desenvolve. Eu vou dar um exemplo bastante engraçado da minha infância, quando eu era pequeno, e aí no caso, mais uma dificuldade de recursos mesmo na época, mas eu lembro que eu desenvolvi um interesse por arco e flecha e um outro interesse que eu queria aprender a tocar gaita. Então eu ficava enchendo o saco dos meus pais porque eu queria aprender a atirar com arco e flecha, fazer esse esporte. E não deu, não fiz, nunca fiz isso, e também nunca aprendi a tocar um instrumento, a gaita. Sei lá por que motivos, dificilmente tinha um professor ou uma academia de arco e flecha onde eu morava ali. Mas o fato é que eu tive esse interesse que não foi nutrido. Eu não sei para que caminho isso ia levar, simplesmente eu ia só brincar um pouco e desistir e seguir para outra coisa, ou se de repente aquilo poderia virar algum tipo de paixão, seja lá o que for. E o mais importante em todo esse processo exploratório é a sua presença, a sua segurança emocional, a segurança emocional que você passa para o seu filho para que ele possa fazer essas explorações. Eles precisam desse container, dessa rede de proteção para explorar estas coisas novas.
Então, dê oportunidade para que seu filho tenha múltiplas experiências, observe como ele se engaja, a energia dele nessas atividades, deixe fluir ou passe para outra atividade e esteja presente com ele nesses momentos. E para fechar esse assunto, eu quero deixar a seguinte frase: criatividade é uma extensão natural do nosso entusiasmo. O segundo fator que a gente tem que estar atento para ativar a nossa motivação criativa é a autoconfiança e segurança emocional. E aqui eu tenho que explicar um fenômeno que acompanha a criatividade que se chama a solidão dos criativos. E um cara que explica bem o que é esse fenômeno da solidão dos criativos é o Steve Jobs, que fala o seguinte: ser criativo é uma experiência de solidão, porque você se dissocia dos outros, você discorda dos outros, e isso é socialmente difícil e requer coragem. E por que isso acontece? Por uma razão muito simples. Essa foi uma estratégia que nós desenvolvemos para sobreviver ao longo da nossa evolução como espécie. Então, era muito mais fácil, é muito mais fácil e ainda é, a gente sobreviver unido a outras pessoas, em clãs, em bandos, em famílias, em tribos, em nações, do que sozinho, isolado na natureza. Então, faz parte da nossa estratégia de sobrevivência nos juntarmos. Só que ao momento que nós nos juntamos, a gente cria então um senso comum, uma média, uma forma padrão de pensamento, comportamento, de valores compartilhados, de forma de ver o mundo. E o que acontece com os criativos? O que acontece quando a gente se coloca no processo de criar, de fazer conexões que não existem? A gente vai contra o senso comum da maioria. A gente vai contra o efeito manada, o pensamento de manada, né? Se a gente pensar aquele efeito dos rebanhos, né, que a gente vê no Discovery Channel, no National Geographic, na savana, aquelas zebras todas andando juntas para se proteger dos leões, é exatamente isso que a gente faz. E quando uma se desgarra, isso gera um risco. Gera um risco também de isolamento social e até mesmo banimento do grupo. Por que você pensa diferente? Por que você está fazendo diferente? Por que você está mexendo nisso aí que ninguém quer mexer? Então isso gera essa sensação de solidão dos criativos. Fizeram um estudo bem interessante com estudantes em que eles tinham o seguinte desafio: eles tinham que criar extraterrestres. E o objetivo do estudo era entender o pensamento independente versus o pensamento de grupo. Então, para um grupo de estudantes, eles juntaram em pequenos grupinhos e cada um desses grupinhos tinha que criar o extraterrestre mais criativo que eles podiam inventar, juntos. E um outro grupo de alunos, um outro grupo de controle, eles tinham que fazer um trabalho individual, onde eles também tinham que inventar o extraterrestre mais criativo que eles pudessem fazer, mas eles não iam mostrar isso para ninguém, era só para eles e era um desafio individual que ninguém ia ver. O que deu de resultado nessa experiência? Os extraterrestres criados individualmente, sem exposição social, sem a validação e o julgamento do grupo, foram muito mais criativos do que os extraterrestres criados em grupo. Então, essa proteção emocional que foi criada nesse experimento, onde não havia julgamento, onde não havia validação social, permitiu que os alunos liberassem a criatividade, que eles pudessem lidar com essa solidão criativa de uma forma positiva, gerando melhores resultados. Para esse conceito ficar mais claro para você, é um conceito importante e, na maioria das vezes, oculto para as pessoas, eu vou trazer mais um vídeo do Amir Klink. O Amir Klink, quando ele era jovem, seus 20 e poucos anos, ele tinha um sonho, um impulso, uma paixão, uma vontade, um interesse de atravessar, fazer um feito inédito na história da navegação, que era atravessar da África para o Brasil em um barco a remo e sozinho. E aí, para fazer esse feito inédito, extremamente arriscado também, ele projetou um barco feito para aquele desafio. E aí ele conta como que foi esse processo de criar esse projeto, apresentar esse projeto para o mundo e como que ele foi recebido. E aí você vai entender bem por que a gente precisa ter autoconfiança e essa segurança emocional para a gente poder botar os nossos projetos criativos no mundo. Não tenho medo de ter dúvidas também. Eu tinha muitas dúvidas. Deus do céu, eu não quero morrer no meio do Atlântico. Então assim, eu analisei de modo
primeiro apaixonado pela ideia, mas depois de modo muito frio. Marquei uma reunião com um construtor de barcos famoso na época. Eu falei, olha, eu quero fazer um barco para atravessar o Atlântico. Ele falou, vem aqui, nós vamos fazer para você. Quando eu mostrei os esboços do meu barquinho a remo, ele falou, filho, isso aqui é um lugar de gente séria, pode ir embora. Então, foi um processo de aprendizado grande, de me divertir com o espanto das pessoas. Depois na África, com a incredulidade, mas um brasileiro, mas o barco é muito pequeno, filho. Na época acho que a gente não estava muito acostumado com essas experiências, ninguém falava em navegação em solitário. Para os latinos, assim, ficar no mar só, era uma experiência assim, quase um castigo. Para mim era um alívio, né? Ficar longe de oficial de justiça, de gente chata, da bagunça onde eu vivia, do ambiente do banco, onde eu trabalhava. Foram 100 dias e 6 horas maravilhosa, onde eu pude me dedicar ao que eu gosto de fazer força, comer e dormir. E para complementar esse conceito, dá uma olhada nesse vídeo que é uma propaganda feita pela Apple na década de 80, falando sobre criatividade. Aqui também dá para sentir bem como é que é essa solidão dos criativos. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. E aqui fica a dica para os pais. Nesse momento, como é que a gente ajuda os nossos filhos a desenvolverem essa resiliência emocional e autoconfiança? A gente tem que criar essa segurança emocional, esse amparo emocional de que eles podem arriscar, de que está tudo bem eles arriscarem, está tudo bem eles serem diferentes, que isso não invalida quem eles são, muito pelo contrário, eles estão mostrando como são únicos, qual é a identidade, para que caminho eles querem criar, que caminho eles querem fazer na vida. E tem uma frase que é atribuída a Confúcio, que ele diz o seguinte: o que destrói a criatividade é o senso de ridículo. Então, quando a gente ajuda os nossos filhos a não terem esse senso de ridículo, do diferente, muito pelo contrário, valorizarem o diferente, a gente está ajudando a trazer um caminho saudável para o desenvolvimento da criatividade. E o terceiro fator, que é fundamental para ativar a motivação criativa, é chamado de visão positiva. A gente não tem como evitar traumas e momentos ruins e dificuldades que os nossos filhos vão passar na vida. Mas a gente pode ajudá-los a como lidar, como reagir com esses eventos traumáticos e com essas dificuldades da vida. E é isso que os estudos têm mostrado sobre os criativos. As pessoas que têm um alto senso criativo, elas veem as dificuldades da vida, os traumas, as pedras que aparecem no nosso caminho como oportunidades de crescimento. Quando a gente desenvolve uma visão positiva, os estudos mostram que a gente tende a se tornar mais criativo. O Richard Tedeschi e o Lawrence Calhoun, eles mostraram numa pesquisa que eles fizeram que pessoas que passaram por experiências traumáticas, após essa experiência traumática, elas se sentiram mais criativas. Tinha até uma correlação, quanto mais estressante, quanto mais traumática foi aquela experiência, mais criativa aquelas pessoas se sentiram após a experiência. E eles deram um nome para isso de crescimento pós-traumático. Isso tem uma explicação. A adversidade, ela força a gente a se reinventar, a rever valores, a rever ideias, rever conceitos, a rever nossos comportamentos, nossos hábitos. Quando a gente enfrenta um momento muito estressante, muito traumático, desafiador, tudo isso passa por uma reavaliação. E isso permite que a gente faça novas conexões. Isso permite que a gente veja novas perspectivas. Por isso que essas pessoas elas tendem a se sentir mais criativas. Para os pais aqui, a dica é:
nossos filhos vão passar por experiências traumáticas, estressantes, dificuldades na vida, isso faz parte da experiência humana, tá tudo certo, não tem como a gente criar ninguém em uma bolha de proteção. O que a gente pode fazer é ajudá-los a entender, a ver essas experiências estressantes e traumáticas como oportunidades de crescimento, como oportunidades de evolução. É como a gente reage ao que acontece com a gente. Então, em vez de ver um beco sem saída, a gente pode ajudá-los a ver alternativas. Como que a gente pode criar alternativas para sair dessa situação difícil? E também é muito importante a gente fazer um container emocional. Existem pesquisas bastante contundentes que mostram isso. Que não importa se o evento foi extremamente traumático ou estressante, se os pais atuam como essa segurança emocional, esse container que protege emocionalmente o filho, ele passa por aquela experiência sem traumas. Por outro lado, quando isso não acontece, a experiência pode realmente trazer impactos negativos no desenvolvimento daquela criança. Então, mais uma vez aqui, é muito importante o conceito da criação com afeto, da criação com apego. Amor nunca é demais, segurança emocional para os nossos filhos nunca é demais. É com essa segurança que eles vão criando independência, que eles vão criando confiança para seguir a vida deles de adolescentes, adultos e por aí vai. Então, em resumo, a gente ajuda os nossos filhos a despertarem essa motivação criativa quando a gente estimula essa busca por paixões e interesses. Quando a gente ajuda os nossos filhos a desenvolverem autoconfiança e segurança emocional para eles poderem passar e conviverem bem com a solidão dos criativos. E finalmente, quando a gente ajuda a eles terem uma visão positiva da vida, dos desafios que a vida traz, como formas de continuar crescendo, evoluindo, se desenvolvendo.